Bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou, está almoçando. Sexta-feira, dia de conteúdo, dia de a gente poder conversar um pouco a respeito de insights, de temas relevantes. O tema desse RH Meeting nosso, ele é muito pertinente. Nós vamos estar falando a respeito de marca empregadora. E é sempre muito bom a gente poder ter a oportunidade, né, de trazer para a mesa discussões de temas que estão em pauta dentro, né, no dia a dia do recursos humanos. E a marca empregadora, com certeza absoluta, é uma coisa, né, é uma das atribuições do RH que tem se demandado mais tempo, demandado mais planejamento. Então, como será que essa marca empregadora, né, como esse employer branding, pode auxiliar a gente no ambiente corporativo? Será que é coisa de empresa grande? Será que as empresas médias e pequenas também conseguem adotar essas práticas? Bom, a gente vai descobrir nesse nosso almoço com conteúdo toda sexta-feira. Agora, essa semana, começando o horário novo, 12h30. Oh, saímos da meio-dia, viemos para o 12h30, porque acaba sendo mais fácil, né, a gente cumprir essa agenda. Aqui a gente tem o horário muito blocadinho dentro da gente mais, e às vezes o horário da meio-dia ficava bem apertado aí para terminar alguma reunião, uma entrega e começar o nosso RH Meet, o nosso talk com especialistas. E agora, então, a nova agenda a partir da meio-dia e meio, ao vivo com vocês, através da plataforma do YouTube, do Facebook e do LinkedIn. E é isso. Bom, vamos chamar a nossa convidada desta sexta-feira para que ela possa se apresentar e para que a gente possa começar o nosso bate-papo sempre muito interativo. Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso RH Meeting. Muito obrigada, Tati, é um prazer. Obrigada pelo convite. Está aqui muito legal compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, meu nome é Amanda. Atualmente eu sou Head de Customer Care na Swile Brasil, né? Já estou na Swile há 2 anos. Sempre trabalhei bastante com atendimento ao cliente, então já passei por Quinto Andar, Groupon, algumas startups, e hoje estou cuidando do time de atendimento na Swile. Que legal, Amanda. Então, há 2 anos você está dentro desse seu novo desafio, é isso? Isso mesmo, né? A gente passou por alguns desafios aí desde que eu entrei. A gente era Vi Benefícios, e aí a gente foi no final de 2021, no começo de 2021, adquirida pela Swile, né? Que é uma empresa francesa. Então, transitei aí da Vi Benefícios de uma marca para outra, agora global, e estamos aí há 2 anos. Você sabe, Amanda, a gente estava conversando, né? Eu vi você conversando com a Tainá um pouco nos bastidores, a respeito da participação da Swile no Conger esse ano, né? Que foi super bacana. E pensa que eu não consegui colocar no meu mindset a língua inglesa de jeito nenhum. O meu inglês é péssimo, ele é só de questões de sobrevivência mesmo. E quando vocês chegaram, geralmente os nossos patrocinadores, quase todos os anos, o ano que vem, nós estamos indo para a 9ª edição já. Esse ano realizamos a 8ª edição aqui no interior. Quase sempre são os mesmos patrocinadores, né? E esse ano recebemos vocês como patrocinadores novos. E eu não conseguia pronunciar o nome, então eu falava a lista dos patrocinadores, e quando chegava a Swile, sempre dava uma relevância, porque eu sempre pronunciava errado e ficava brincando. Gente, alguém tem que vir aqui para poder me ensinar nesses 2 dias conseguir falar corretamente o nome do nosso patrocinador. Então, isso ficou super marcado aqui, né, na minha memória. Uma empresa realmente, né, com muitas novidades, né, com muita inovação, principalmente na questão, né, de benefícios, e que, enfim, apostou num evento interiorano, né, apostou em trazer a proposta de vocês aqui para mais perto da gente. E eu sinto muito orgulho, sempre quando as empresas
fazem esse processo, né, de sair das grandes capitais e vir para o interior, né? Nós somos apaixonados pelo interior do estado de São Paulo, a verdade é essa, né? E quando eu vejo as marcas fazendo esse processo de vir para cá também, nossa, isso me deixa muito feliz, Amanda, muito feliz. Ai, que bom. O Brasil é muito maior, né, que os nossos grandes capitais ali. A gente tem muito mercado e é um erro não olhar, né, para o mercado ali que foge desses grandes polos. E sobre o nome, Tati, que é super legal na nossa caixinha quando a gente manda o cartão, tem ali explicando como falar, mas a gente não explica como falar swile, né, porque não é natural para a gente falar swile. Então a gente explica ali, você pode falar swile, né? Swile, que fica um abrasileirado mais legal, e tem até sílaba por sílaba ali na nossa caixinha explicando como falar. A gente até às vezes brinca, a Sueli, a Suelen, que alguns clientes confundem, então o nome acaba sendo também uma coisa legal para se aproximar e engajar com o nosso cliente. Foi justamente isso, né? Eu acho que todo mundo acabou gravando o nome de vocês, de tanto que eu falava a pronúncia errada e tentava falar certo, e alguém tentava me ensinar e piorava a situação, mas foi muito bacana a gente poder estar conhecendo vocês, né? Ai, E eu vi né, os bastidores para mim são fantásticos, né? Porque a gente consegue entender um pouco o pensamento, né, de quem vai entrar para bater esse papo com a gente, né? E eu vi você, né, perguntando para a Tainá, mas como chegaram até mim, né? Tipo, por que é o meu nome, né? E é muito bacana, Amanda, o trabalho que muitos profissionais de recursos humanos desenvolvem, principalmente no LinkedIn, que hoje, né, acaba sendo uma das nossas principais plataformas profissionais, né, de social, mas profissional, de relevância, e que ajuda a gente a compreender quem são as pessoas, os profissionais que estão se movimentando enquanto profissionais mesmo. É sempre muito importante a marca que a gente carrega junto com a gente. Mas eu sempre brinco, né? Não é ela que define nós, né? Quem nós somos, né? Não é ela que define os nossos ideais enquanto profissionais. E sempre que a gente tem um profissional humanizada no LinkedIn, que fala como uma pessoa, isso sempre chama muito a nossa atenção. E são esses profissionais que a gente gosta de trocar figurinha, que a gente gosta de trazer aqui para o nosso RH Meeting para que a gente possa bater um papo, né? Então, a gente chegou até a Amanda porque a Amanda é uma pessoa muito da hora, né? Então, é uma pessoa que se posiciona, uma pessoa que fala sobre as suas ideias, e eu acho que isso tem tudo a ver com o assunto que a gente vai estar falando hoje sobre marca empregadora. Mas o que você acha sobre as pessoas terem a sua própria voz, Amanda? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho, primeiro, obrigada, né, pelo convite e por essa introdução. Realmente eu perguntei ali, né, nossa, mas trabalho ali com time de atendimento, mas é muito importante a gente fugir do clichê, né? Porque a gente tem em todas as redes sociais, em todos os perfis muito grandes, frases de muito efeito, muito clichê que acaba sendo óbvio, né? E a gente acaba perdendo um pouco ali qual é a essência daquela pessoa. E hoje, no mundo competitivo que a gente se encontra, né? Ali, corrida para trazer talentos e corrida para você também ser um talento reconhecido, você tem que ter a sua personalidade e a sua voz, né? Hoje, um profissional que não tem um LinkedIn, que não está ativo no LinkedIn, ele vai já estar um passo atrás da pessoa que se posiciona ali, né? E eu vejo também um movimento do mercado, as pessoas querendo cada vez mais profissionais críticos, né? Então, se eu não consigo trazer essa criticidade, eu também já fico um passo atrás ali no mercado. Então, é super importante você encontrar a sua voz, encontrar o seu público e começar a trabalhar em cima disso, né? Acho que no mundo de hoje é essencial, não adianta a gente estar ali fazendo muito bem nosso trabalho, mas também não está mostrando, né? Isso faz toda a diferença hoje. E hoje, Amanda, como você lidera um time, o seu time tem quantas pessoas? Hoje meu time tem 31 pessoas. 31 pessoas. Então, você lidera um time de 31 pessoas. Como
como que você lida com a diversidade de ideias deles, Amanda? Eu acho que é muito importante a gente dar um local seguro, né, para as pessoas conseguirem trazer as suas ideias e se sentirem seguras. Porque é muito rico quando você tem tanto diversidade de experiências e pessoas, né? E a diversidade, isso traz a diversidade de ideias. Não dá para você ter pessoas com a mesma background, você não vai ter diversidade de ideias. Então, quando você se propõe a ter um time diverso, você também já está se propondo a ter um time com diversidade. E é muito legal isso, porque às vezes você não está vendo algo que a pessoa com um background diferente do seu está vendo. É uma pessoa que veio de vendas e hoje está atendendo, ela tem uma ideia completamente diferente daquele fluxo que você está propondo. E eu acho isso muito rico. Eu sempre falo para o pessoal do meu time, eu não gosto assim de ter um time que só aceita o que eu falo. Eu acho que a gente tem que trocar e melhorando a cada dia mais as nossas experiências, né? Porque no final do dia, quem está ali na ponta são eles, né? Eu ajudo, eu contribuo, mas eles estão dia a dia ali com o cliente. Então, se eu não ouço e se eu não permito essa troca, acabo não expandindo tanto quanto eu poderia, né? Dentro do meu time. Que legal, muito bom. Teve um programa que eu participei que nós estávamos falando sobre diversidade cognitiva, que é um tema relativamente novo para a grande maioria das empresas, mas que o tempo todo, quando a gente fala sobre diversidade, sobre inclusão, sobre realmente, né, a gente querer pessoas diversas, diferentes, convivendo no mesmo espaço, é justamente isso que você disse, né? Então, se eu tenho os mesmos hábitos, a mesma cultura, a mesma religião, a mesma escolha sexual, eu tenho uma forma de enxergar a vida semelhante, não igual, mas semelhante a pessoas que são, né, parecidas comigo. Quando a gente muda, né, a ótica, a gente tem um ganho muito grande em cima disso, né? A nossa mente se expande para algumas situações que a gente não com frequência para pensar, mas não é por mal, é porque não faz parte do cotidiano, não faz parte das conversas, dos papos, né? Então, quando a gente interage com pessoas diferentes, né, da gente, mas o diferente, né, no sentido outros costumes, né, outros hábitos, outros tipos de influência, nossa, quanto que eu vejo que isso agrega muito, né, muita maturidade, assim, para aquilo que a gente vai escolher fazer. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Eu também, e por isso que às vezes é tão difícil para as pessoas implementarem, né? Fala-se muito de diversidade, mas poucas empresas fazem realmente na prática ali, né? Porque no momento em que eu abro para a diversidade, eu também abro para questionamento, né? Então, questionar o que eu já estou acostumada a fazer, não é todo mundo que consegue levar isso de uma forma confortável, mas perde-se muito não fazendo, né? Perde-se muito a gente não trazendo novas perspectivas para dentro da empresa, para dentro do time rico. É isso mesmo. Uma das coisas que eu acabo aqui, né, tentando tomar um pouco mais de cuidado, é justamente, né, com esse tema todo de diversidade, de você, por uma falta de informação, tratar o outro da forma que você, né, que você gostaria de ser tratado, mas é diferente da forma que ele gostaria de ser tratado, né? Então, quando eu estou com alguém com um estilo muito diferente do meu, né? Às vezes com convicções diferentes e tudo mais, eu sempre tento me alinhar à expectativa da outra pessoa, sabe? Então, Amanda, você quer que eu te chame como, né? Como fica confortável de a gente, né, de a gente poder trocar esse papo, bater esse papo. Então, assim, se eu disser alguma coisa que de repente não faça sentido para você, tudo bem, você me questiona, não é por mal, porque de repente ainda não faz parte da minha presença, da minha consciência, né? Porque hoje, com toda essa diversidade, a gente sabe que existem algumas vias que elas são mais extremistas, né? E aí elas acabam deixando a gente com um pouco de receio de falar assim, tá, e se eu erro com a Amanda?
E se eu não trato a Amanda realmente como a Amanda gostaria de ser tratado, por uma cautela ou por um isso, né? Então, eu hoje ainda tenho um pouco, né, de dificuldade, de receio. Eu sempre faço muitas perguntas, justamente para, de repente, não me posicionar de uma forma equivocada. Você tem essa sensação também? Ou para você é mais natural, assim, essa convivência? Eu acho que é natural e parte também, como você disse, eu tento sempre perguntar. Se você não sabe, né, quando você não conhece algo, você tem que procurar saber, né? Deixa eu perguntar. E são coisas tão simples, porque a gente fala da diversidade, mas às vezes nem precisa ir nesse tema. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente abrevia o nome de todo mundo, né? É Camila, eu chamo de Cá, é Priscila, eu chamo de Pri, sem nem perguntar, você já está chamando a pessoa, porque às vezes você acha que chamar pelo nome inteiro da pessoa fica muito formal. Então, para ficar mais próximo, mas tem gente que não gosta. A gente tem a preocupação de perguntar para uma pessoa: posso te chamar de Pri? Às vezes a gente não tem, porque, entendeu? Então, acho que é mudar um pensamento como um todo em relação ao outro, independente de quem esse outro seja, né? Independente onde esse outro se encaixe, se ele é muito diferente de mim ou até muito próximo à minha realidade, eu também tenho que ter essa preocupação, né? De eu estou invadindo o espaço da pessoa, eu posso aqui do jeito que eu estou falando. Então, acho que a comunicação com todo, a gente tem que partir do princípio de antes eu preciso perguntar, né? Tá tudo bem se eu te chamar de Pri? Tá tudo bem? Posso falar Priscila? Para mim, parece muito formal. Prefiro que chame, não, mas não gosto de Pri, meu nome é Priscila, beleza, vou te chamar de Priscila. Então, eu acho que é tão simples quanto isso, né? E a gente coloca essa barreira de que, se eu falar, a pessoa vai ficar Né? Uma chateada complexidade, comigo. né? Quando vem de um lugar de respeito e genuíno de querer saber, ninguém se ofende, né? É ofensivo quando você não quer conhecer e você já empurra suas crenças em cima da pessoa. Não, é assim que eu vou te chamar porque eu gosto de Pri. Então, quando vem do lugar genuíno e de querer conhecer, não acho que ofende. Por isso que, para mim, eu trato com um pouquinho mais, sempre com muito respeito e tranquilidade, porque vem de um lugar genuíno, sabe? Legal, Amanda. A gente quase desviou o assunto do nosso RH Meet para diversidade, para o tema diversidade, quase, né? É uma que eu gosto muito, viu? Vamos retomar ao nosso tema principal, marca empregadora, mas diversidade e inclusão tem tudo a ver com marca empregadora também, né, Amanda? Com certeza. E um ponto importante, né, aqui da marca empregadora é o que você prega da porta para fora, tem que ser o da porta para dentro também, né? Então, já fazendo o link com o nosso tema, não adianta eu gritar no LinkedIn e fazer uma estratégia de employer branding nossa, somos super diversos. Quando você chega na empresa, a diversidade está ali no front, né? Você não vê diversidade nos C-levels, você não vê diversidade em outras lideranças. Então, o employer branding, eu acho que é muito importante para a gente começar o nosso tema. Ele não é um marketing de recrutamento apenas, né? Você tem que olhar o employer branding como o sistema todo, desde a hora que você quer atrair o seu candidato até ele sair da sua empresa, né? Qual que é a visão que ele tem da sua empresa como um lugar para trabalhar, né? Então, isso também entra no tema da diversidade que a gente estava falando. O employer branding é muito mais do que atrair talentos, né? Se você atrai e você não consegue entregar o que você prometeu, você também perde, né? Você não retém. Perfeito. E hoje, na sua visão, quais são as estratégias, ou as principais estratégias que uma empresa poderia adotar para trabalhar a sua marca empregadora, Amanda? Eu acho que hoje, muito para fora, eu não tenho todo esse conhecimento para falar, né? Estratégia de branding, employer branding para o mercado. É claro que sempre você mostrar os benefícios da sua empresa, trabalhar muito bem. Aqui agora a gente está fazendo na Swile a ação com a Ana Chiu, que é a moça da Swile.
ela nasceu, Tati, para divulgar o nosso Prêmio Reclame Aqui. Então, estamos concorrendo ao Prêmio Reclame Aqui, vamos fazer uma ação legal com a influenciadora para divulgar o prêmio. E acabou virando também uma ação de employer branding, né? Porque a Ana vai lá no nosso escritório, faz o onboarding, o treinamento, ela senta ali como se ela fosse um membro do time, e isso passa a percepção para as pessoas que a SWAI é um lugar legal de trabalhar. Isso é employer branding também, né? E dentro da organização, eu acho que as principais estratégias é você ter um lugar tanto físico, né, quanto ali psicológico, emocional, tranquilo de se trabalhar, né, um lugar legal, um lugar seguro, um espaço limpo até, né? Imagina você chegar ali numa empresa que é tudo estranho, você quer ter um espaço gostoso de trabalhar, os benefícios que você dá para o seu empregador, né? O quanto você realmente se importa com o pacote de pagamentos que você está dando, além do salário, né? É você se importar também, ter momentos de engajamento com o time. Então, por exemplo, na Swile, a gente tem a cada quarter uma rotina que chama All Hands. Então, a gente recebe ali o nosso CEO, a gente vê quais foram as entregas do quarter, qual vai ser o plano para o quarter que vem, e depois um momento de happy hour ali para todo mundo se integrar. Tudo isso vai fortalecendo a sua marca, porque quando você tem empregados e colaboradores muito engajados, eles falam bem de você, né? Porque hoje não adianta você só postar no LinkedIn que você é uma empresa legal. As pessoas vão procurar no Glassdoor, vão procurar no Twitter, vão procurar onde quer que seja, se realmente a sua empresa é tão legal quanto ela fala que é. Então, você tem que ter uma estratégia muito forte com quem está dentro da empresa, né? Para que, mesmo que essa pessoa saia, ela ainda saia falando, puxa, eu voltaria para a sua área. Estou saindo nesse determinado momento, mas eu voltaria para a empresa. Porque você tem realmente uma marca empregadora forte, sabe? Perfeito, muito bom. Eu acho que quando a gente olha, né, para essa questão da marca empregadora forte, eu percebo que principalmente as startups, elas estão anos-luz à frente, né, de uma corporação mais tradicional, né? Antigamente fora da sua época, tá, Amanda? Você não vai lembrar talvez desse antigamente que eu vou dizer, mas antigamente a gente queria trabalhar naquelas indústrias, naquelas marcas famosas, que geralmente os nossos pais trabalharam e fizeram uma carreira brilhante, e a gente tipo, olhava aquela marca pela penetração da marca no mercado, né? Por aquela marca ser conhecida no mercado. E a gente não se importava se aquela empresa era um lugar legal para se trabalhar ou não. A gente queria fazer carreira numa empresa famosa, numa empresa com uma marca famosa. E hoje isso mudou drasticamente. Muitas empresas, né, tradicionais enfrentam dificuldades de contratação de mão de obra realmente engajada, porque talvez não conseguiram fazer essa mudança de percepção, de tratamento, né, de convivência. E as startups estão fazendo isso com uma maestria, tipo, maravilhosa, né? Você percebe isso também? Percebo bastante. Hoje, quando você pergunta para um jovem, né? Eu não sou mais tão jovem assim, tá, Tati? Mas quando você pergunta o pessoal ali que está saindo da faculdade, aonde você quer trabalhar? Raramente vem o nome de uma empresa super tradicional do mercado, né? A gente escuta o nome das empresas super cool aí que estão no LinkedIn. Então, sim, eu vejo bastante. Mas pensando por outro lado, essa estratégia de a empresa fazer carreira, meu pai brilhou, a empresa é grande, também é employer branding, né? A marca empregadora, que é uma marca forte, você vai construir carreira. E uma coisa que é legal, quando o employer branding ele é feito bem direcionado, é que você também tem profissionais mais direcionados no seu processo de recrutamento. Porque se eu sou uma profissional que tá bom, estou nos meus 32 anos, fala, ai, cansei desse mundo de startup, não quero mais. Eu vou procurar uma empresa que se posiciona como uma empresa mais, né? Tem aqui, nada muda muito, todo dia a sua rotina,
Para o profissional que quer essa rotina, ele não vai procurar uma startup que está fazendo post com influencer nas redes sociais, né? Ele vai procurar uma empresa que ali é mais séria. Então, você acaba até direcionando quem chega para você no seu recrutamento por conta do employer branding. Perfeito. Porque tem muita. A marca empregadora, né, de uma forma geral, ela acaba sendo uma variável da cultura. Pelo menos precisaria ser, né? Então, se eu tenho uma cultura mais tradicional, de repente, né, mais uma empresa um pouco mais séria e tudo mais, eu vou me posicionar como uma empresa mais séria, eu vou conviver com as pessoas de uma forma mais séria. Então, isso já está dentro do DNA da empresa, da forma com que ela se comunica com os clientes também, de uma forma mais séria. Então, acho que tem tudo a ver com a cultura daquele lugar, né? Que vai variar de uma empresa para outra, até de uma startup para outra. Não tem como a gente, né? Não tem como a gente falar, então todas vão ser legais e desencanadas e sem muitos processos. Não vão ser, porque depende muito de como ela foi instituída, né? Os seus dirigentes e tudo mais. Então, a cultura organizacional tem tudo a ver com a questão da marca empregadora, né? Com certeza, e tem que, inclusive, andar muito junto, né? Porque se eu estou fazendo uma ação para atrair talentos que não conversa com a cultura que tem na empresa, esse talento não vai ficar. E aí eu vou ter o custo altíssimo de turnover, porque eu não consigo reter. Eu prometi uma coisa e não apliquei. Eu estava ouvindo um seminário ontem falando sobre employer branding, e a moça falou exatamente isso. Não adianta, por exemplo, você chegar no LinkedIn e falar somos super diversos, né? Voltando ao nosso tema do começo. E aí a pessoa entra e vê que não é assim. Então, a empresa tem que se posicionar muito bem sobre os seus valores, o que ela, né, como ela entende, e também deixar muito claro. Porque, por exemplo, imagina uma empresa fala assim: somos flexíveis. O que é flexível para você, Tati? O que é flexível para mim? Né? Tem que ser claro, a gente é flexível com o horário de trabalho, mas cobramos produtividade e entrega. Porque se eu falar que eu sou flexível e entre uma pessoa que, para ela ser flexível, ela não trabalhar de segunda e terça, trabalhar no fim de semana, ela vai se frustrar quando ela descobrir que não é assim. Então, a gente também tem que ser muito assertivo quando a gente fala quem a gente é como marca empregadora para o mercado, né? Para a gente não dar um tiro no pé lá depois, ter funcionário entrando e saindo no segundo, terceiro mês. É isso. Às vezes é falar o óbvio, né? Quando estamos falando sobre cultura, o óbvio precisa ser falado, porque aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para Amanda, e a gente precisa estar realmente na mesma estação, na mesma conexão. Acho que isso é algo muito, muito importante. E tudo hoje, né, gira em torno de você realmente entender como aquela empresa, como aquela instituição ela funciona, né? Estamos falando das empresas, mas hoje pela manhã mesmo aconteceu uma situação na escola do meu filho menor e os pais, né? Nós, os pais, estávamos no grupo de WhatsApp intensamente, né? Falando sobre aquilo que a gente não gostaria que continuasse acontecendo e o quão rápido as pessoas se organizam, né? Quando elas têm um objetivo em comum, o quão rápido elas se organizam para poder resolver aquela situação que não está, né? Que não tá tão confortável, né? E nas empresas isso acontece o tempo todo. Só que muitas delas não querem perceber, né? Elas não querem parar para entender aquilo, né? Então, acho que abrir um pouco mais o ouvido, né? Para entender o que as pessoas estão falando, pensando também sobre a sua marca, não é só o que você está querendo, né, passar, mas o que estão verdadeiramente falando, fazendo, né, perante a sua marca. Exato, e não trabalhar com achismo, né? O que eu acho que as pessoas gostam, o que eu acho. E aí, quando você vai ver na realidade, não tem nada a ver daquilo que você imaginava. Então, é muito importante. E aí, trazendo até para a minha realidade, né, de atendimento ao cliente, de suporte ali, de customer care, eu não posso achar que o cliente está incomodado com determinada questão. Tenho que ter certeza.
né? Eu tenho que falar com esse cliente. Se eu só achar o que pode melhorar no nosso departamento e sair fazendo, vai ser um tiro no pé, porque eu tenho que ouvir o que o cliente está falando para mim que a gente precisa melhorar. Não adianta, né? O time de atendimento é o que traz ali todos os reportes, e aí é a mesma coisa. Não posso achar que as pessoas amam a minha empresa, eu tenho que ter certeza, eu tenho que ouvir. Quem está trabalhando aqui tem a mesma percepção de quem está de fora? Quem está chegando, né? Então, por isso que é muito importante também o time de people, né, fazer o NPS, por exemplo, né? A gente ter essa medição da satisfação dos nossos colaboradores para conseguir comparar, tá? Mas quem está de fora acha isso, quem está de dentro acha isso. Então, tem um desequilíbrio aqui, a gente precisa arrumar, né? Dados, assim, são os melhores amigos de qualquer área da empresa. Então, inclusive people, RH. Então, precisa, não dá só para achar. Legal. E você, sendo uma líder de um departamento, que tipo de envolvimento você tem com o seu RH, Amanda? Como funciona dentro da Swile esse relacionamento entre líderes e recursos humanos, para a gente poder ir trazendo aqui para o nosso dia a dia também? Olha, muito, muito próximo, tá? A gente tem um time tipo super próximo. Eu falo a Camila, né? A Camila é nossa people partner. Eu falo, Camila, acho que você não aguenta mais a minha cara, porque a gente está sempre ali junto, sabe? Qualquer ação que a gente. Eu sou uma pessoa muito voltada a pessoas, a desenvolvimento, apesar de trabalhar com algo mais operacional, eu acho que, principalmente por eu já ter trabalhado com atendimento no front, eu sei que é muito importante você cuidar das pessoas. E eu faço questão de ter esse vínculo muito próximo com o time de people para a gente fortalecer, né, os nossos colaboradores, a gente ter pessoas engajadas não só com o propósito, mas com a nossa empresa também, como que eles estão fazendo, eles entenderem, né, o que eles fazem ali na ponta, dá resultado ali no resultado do negócio mesmo. Então, a nossa proximidade é, assim, muito, muito grande, para qualquer ação, qualquer tipo de questão que a gente tenha, também a gente está sempre trocando, porque isso é rico, né? A gente não pode nunca se desvincular quando a gente tem um time de RH ali, um time de people realmente focado na experiência do colaborador, que também, né, anda em conjunto com o employer branding, não tem como você não ter os times engajados ali com o seu time de people também. A troca tem que ser constante, na minha visão. Perfeito. Você fica responsável pelas estratégias do sucesso do cliente. O mesmo empenho que você emprega para o encantamento e o sucesso do cliente é o empenho empregado para o encantamento e o sucesso do cliente interno, do colaborador, Amanda? Meu empenho é maior para o meu colaborador, tá? Porque é ele que atende meu cliente, né? Então, se o meu colaborador ele não estiver feliz, ele não estiver satisfeito, ele não estiver entendendo o propósito dele, ele não vai atender o meu cliente bem também. Na SOI a gente fala que o cliente é em segundo lugar, né? Nosso primeiro lugar é os nossos colaboradores. Por quê? Declarado? Hã? Declarado? Claro, nosso Júlio Brito falou isso em uma live, a gente sempre fala, porque é importante a gente ter os nossos colaboradores felizes, porque são eles que atendem o nosso cliente. E aí não tem como ter erro, o nosso cliente vai ser sempre muito bem atendido e assistido, porque a gente tem um time muito engajado. A Tainá estava falando, né? Nossa, a energia do time que estava na convenção muito alta. Eu falei, exatamente, o nosso time é super engajado. Então, não tem como ter erro, né? Esse formato, Tati. A gente tem diversos programas e rituais para a gente reconhecer o time, para a gente engajar o time está sempre ali dando ideias, porque no final do dia é muito desgastante, às vezes, você trabalhar com atendimento, né? Às vezes você pega pessoas que estão mais nervosas. A gente trabalha com dinheiro, né? É o benefício da pessoa. Então, é importante que a gente tenha um time muito bem saudável mentalmente, muito bem engajado com a empresa, para ele entender, esse cliente não está bravo comigo, né? Deixa eu resolver o problema dele rápido, porque eu estou sentindo a dor dele.
E só um colaborador engajado consegue fazer isso para o cliente, né? Senão a gente entra naquele serviço de atendimento que é, ai, senhor, em 48 horas, ai, senhor, vou te dar. E fica aquela coisa repetitiva e ninguém resolve o problema do cliente. Então, para mim, é muito importante a gente ter um time muito bem cuidado. Legal. E para a gente, de repente, né, para o pessoal de recursos humanos aqui que está assistindo a gente, você consegue trazer algumas ações práticas que vocês desenvolvem no dia a dia de vocês, Amanda? Claro, em relação ao engajamento do time, Exato. com certeza. Olha, acho que a primeira coisa é entender que o time também quer participar e dar ideias das decisões, né? Então, a gente envolve os analistas em diversos projetos de melhoria. De CSAT, por exemplo, a gente tem projeto de análise de CSAT. Então, a gente faz alguns fóruns. Por que esse CSAT foi negativo? Vamos aqui juntos discutir. E o time traz ideias de mudança. Então, a primeira coisa é a gente delega pequenos projetos para todo mundo do time. É importante que o pessoal sinta que as habilidades estão sendo bem utilizadas, né? E é importante para a empresa também fazer isso. A gente tem um canal no Slack que chama Canal de Biscoitos. Então, sempre que a gente tem algum elogio no NPS, até um próprio cliente faz o elogio, isso para a empresa inteira. Todo mundo posta lá, marca a pessoa que foi elogiada. Então, a gente tem essa questão de reconhecimento. Nos nossos all hands trimestrais, a gente tem um reconhecimento frente à empresa inteira, né? Então, tem um reconhecimento dos nossos valores e por performance também. Então, é bem legal, assim, a gente tem bastante coisa. A gente tem o Weekly, então toda semana a gente se reúne para falar de resultados. É bom empoderar o time, tá? Então, eu tenho o resultado do time, os meus analistas precisam saber qual é o resultado e como que eles vão atingir. Então, deixar o time sempre a par dos resultados, o que eles estão atingindo, envolver eles também na decisão. Como que a gente poderia melhorar esse resultado, já que a gente não está entregando? Então, quanto mais envolvimento você tem, o time mais empoderado para falar, não, mas ó, tá vendo isso aqui? Eu não concordo, eu acho que era melhor assim. Ele vê que é ouvido, isso é muito legal, porque aí na próxima ele vai fazer de novo, né? Então, é você realmente confiar que as pessoas que você contratou e que estão ali atendendo o seu cliente, elas são as pessoas que vão te trazer os melhores insights para melhorar a experiência do cliente também. E isso se prova, né? A gente, todo dia ali, a gente está melhorando um pouquinho e conseguindo retornos muito bons dos nossos clientes. Antigamente, a gente, né, people, né, RHs, entendíamos que o fechamento de uma vaga, né, a entrega do candidato, né, transformar o candidato num colaborador, tinha sido, né, o nosso processo estava finalizado. Aí era responsabilidade do gestor da porta da empresa para dentro, né? E muitas ações hoje do RH, ainda em atração de talentos, vai com o RH acompanhando esse candidato até realmente a fase de efetivação dele, que geralmente gira em torno de 90 dias. Lá na Suaio, vocês têm esse acompanhamento do RH depois do processo de contratação também, ou aí ele já fica mais a responsabilidade do líder, Amanda? É uma responsabilidade compartilhada, tá? Então, fica na responsabilidade do líder e qualquer ali ponto de atenção ou questão sempre é um par com o RH, né? Para que quando chegue os 90 dias, o RH, e aí a gente vai seguir, vai efetivar, como vai ser. Então, tem um acompanhamento da RH, mas o acompanhamento mais de perto é feito pelo líder. Perfeito, muito bom. Alguma dica para uma empresa que ainda não parou para pensar na sua marca empregadora ou ainda não tem ações, né, bem construídas para ter esse tipo de relevância? Alguma sugestão, alguma dica que você pudesse dar para as empresas que ainda não começaram esse processo? Olha, eu acho que é começar do muito básico, é perguntar para quem trabalha na sua empresa o que poderia melhorar, né? Ou também perguntar o que é bom aqui, né? Por que você gosta de trabalhar aqui? E o que a gente poderia melhorar?
Porque com isso você está ouvindo de quem está trabalhando na sua empresa o que é bom e começar a divulgar isso, né? A colocar mesmo, a fazer disso parte da sua cultura. Porque não tem como você criar do zero. Ah, eu quero que minha empresa seja assim. É um organismo vivo, né? Se você já tem uma empresa que está constituída, ela já tem uma cultura, mesmo que você ache que não. Existe a cultura da sua empresa. Você precisa descobrir qual é ela, né? Melhorar os pontos a desenvolver e fortalecer ainda mais os pontos que já são reconhecidos pelos seus colaboradores como bons. E ter esses momentos mesmo, né? De integração, ter o time conversando. Eu prezo muito pelo networking, eu falo muito para o pessoal do meu time, gente, conversa com o pessoal dos outros times, né? Porque a gente não pode ter uma cultura em cada departamento, né? A cultura da empresa ela tem que ser global, independente do departamento que você está. Então, acho que a primeira coisa, o ponto inicial é diagnosticar. E aí, como que a gente está hoje? E aí, onde eu quero chegar? E aos pouquinhos, não tem muito erro. Legal, muito bom, Amanda. Bom, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de tempo, o seu alinhamento, né, pré o nosso evento com a Tainá. Deixar aqui as portas abertas para que você possa vir nos conhecer também. No próximo Congerre, que você possa estar aqui com o seu time também, ok? Ah, muito obrigada, com certeza. Já vou falar assim, gente, no próximo me avisa. A Exato, gente acaba, né, exatamente. entrando nos eventos, mas tem tanto evento legal, Tati, tem, né? E é importante a gente participar, porque é tão rica essa troca é tão legal que com certeza eu estarei no próximo. É isso mesmo, Amanda, é isso mesmo. Então, se você quiser deixar um recado para o seu time, né? Vamos trabalhar. Se você quiser deixar um recado para o seu time, de repente, depois eles assistem a gravação da live, você fazendo aí uma declaração, né, específica para ele. Para o meu time é só meu super obrigado. A gente tem um timaço, assim, só de pessoas incríveis mesmo. Então, obrigado por cuidarem bem do nosso cliente, por serem excelentes, está sempre buscando a excelência, que é importante, desenvolvimento. Só obrigada, né? Porque a gente não é nada sem as pessoas que estão junto com a gente, né, Tati? Então, o time é que carrega aí essa excelência no atendimento. Com certeza, é isso mesmo, Amanda. Bom, para você que está acompanhando o nosso RH Meeting dessa semana, espero que tenha gostado desse tema. A gente, a cada 15 dias, intercalamos um talk com especialista, um RH Meeting. E essa semana recebemos a Amanda Françoso, que trouxe as experiências dela como um líder de sucesso do cliente. Olha que é uma responsabilidade grande e o quanto que isso foi muito importante, está sendo muito importante na trajetória dela. Espero que a gente possa ter vocês conosco sexta-feira que vem, mais um tema diferenciado. E é isso, gente. Ótima sexta-feira e beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.